Mais uma vez eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Queridos amados irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo. Queridos, eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado através das minhas redes sociais. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Mas eu quero falar para você que este canal é um canal que transmite a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus e que fala do amor de Deus e da sua justiça. Eu creio que nesta noite você que irá ouvir este áudio será edificado pela palavra do Senhor. Eu quero ler apenas 4 versículos do Salmo de número 55. Salmo de número 55, o verso de número 16, 17, 18 e o 22. A palavra de Deus diz assim: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Queridos amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico, de uma passagem bíblica no livro dos Salmos, Salmo de número 55, onde quem escreve esse salmo é o salmista Davi. O título deste salmo: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. Meus amados irmãos, Davi está passando aqui por uma luta espiritual. Os inimigos que Davi está falando que ele está tendo aqui é inimigo espiritual. É inimigos que afronta, aflige, peleja, guerreia contra o crente. A Bíblia diz no livro da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, Davi está enfrentando esses inimigos. O apóstolo Paulo escreve aqui que o crente ele luta a cada dia, que o crente ele enfrenta a cada dia. O apóstolo Paulo é bem claro a falar. Ele diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas ele expressa, ele ensina dizendo para a igreja dos Efésios que a luta que os crentes, que a igreja do Senhor Jesus enfrenta, ela é espiritual. É contra as potestades. Aleluia. E Davi, no Salmo de número 55, ele está enfrentando essa luta espiritual. Davi, no Salmo de número 55, ele está aqui tendo essa luta aqui no mundo espiritual.
Então, aleluia, ele nos ensina como vencer a luta espiritual. Ele nos instrui como vencer a luta espiritual. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que é conhecido e chamado como igreja do Senhor, ele vai passar por esse momento de luta espiritual. Ele vai ter essa guerra no mundo espiritual. Ele vai enfrentar as potestades. Aleluia. Aleluia. E Davi, quando ele está passando por essa luta, ele nos dá um ensinamento muito lindo. E Davi diz no Salmo de número 55 e o verso de número 16: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Queridos, a primeira coisa que o salmista ele nos ensina para vencer a luta no mundo espiritual é tendo uma comunhão com Deus. Se o crente não tiver comunhão com Deus, ele não tem como vencer as lutas espirituais que ele enfrenta. O salmista diz: eu invocarei a Deus. E ele também com certeza diz: e o Senhor me salvará. Ele está aqui tendo uma certeza, uma convicção. Ele nos passa uma segurança. Ele está dizendo, a partir do momento que nós enfrentamos as lutas espirituais, meus irmãos, a partir do momento que nós enfrentamos o inimigo de Deus e da nossa alma, se nós invocar a Deus, Deus, ele nos responderá. Ele diz que de tarde e de manhã e a meio-dia orarei e clamarei. Preste atenção. As lutas espirituais que o crente salvo em Cristo Jesus, ele enfrenta. E tem luta, irmãos, que vem nos afligir de uma maneira tão terrível, que só resta eu e você fazer como o salmista fez. O salmista, ele fala de uma maneira assim, dizendo: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. Tem uma diferença de orar e clamar. Clamar é gritar, é pedir socorro. Mas orar é conversar com Deus. É contar suas necessidades a Deus. Então, ele orava e clamava de manhã, de tarde e de noite. Ele orava e clamava ao mesmo tempo. Porque aqui o salmista Davi, ele está passando por uma situação muito difícil. E tem momento também, meus irmãos e minhas irmãs, que é assim conosco. A luta está grande. A luta está terrível. E nós percebe que nós não estamos lutando contra ninguém. Nós estamos lutando no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Não é ninguém que está te afrontando, aleluia, pessoalmente. Não é ninguém que está te perseguindo pessoalmente. Não é ninguém que está falando mal de você pessoalmente. Mas é uma guerra no mundo espiritual que está tentando lhe aprisionar, que está tentando lhe parar, que está tentando lhe afligir, que está tentando colocar você para baixo. Mas se você estiver passando por isso, meus irmãos, o salmista deixa muito claro aqui. O salmista deixa um ensinamento muito maravilhoso para mim e para você nesta noite. Ele está dizendo: de tarde, de manhã e a meio-dia
comece a orar. Comece a clamar. Sabe como você vai vencer essa guerra no mundo espiritual que está querendo, aleluia, lhe parar? Louvado seja Deus. É orando e clamando. Orando e clamando. E o salmista diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Queridos, Deus, ele ouvirá. Deus, ele socorrerá. Deus, ele se compadecerá. Deus, ele livrará. Deus, ele ajudará aquele que clama a ele, aquele que ora a ele. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33 e versículo de número 3, está escrito: clama a mim e eu te responder-te-ei. Queridos, às vezes essa luta espiritual vem para fazer você parar. Parar de quê, evangelista Ivan? Parar de orar. Parar de clamar. A luta espiritual, às vezes, vem colocar temor em você. Às vezes você está passando, enfrentando o medo. O mundo espiritual, ele está colocando medo em você. As potestades do ar. As lutas espirituais, ela vem, irmão, para querer nos parar, fazer nós parar de orar a Deus, de clamar a Deus. Mas mesmo o salmista enfrentando essa luta, mesmo o salmista passando por essa luta, mesmo o salmista estando aqui nessa situação vulnerável no mundo espiritual, ele conseguiu orar de tarde, ele conseguiu orar de manhã e ele conseguiu orar ao meio-dia. Queridos, não adianta o inimigo investir contra você. Não adianta Satanás investir contra você. Não adianta os demônios investir contra você. Não adianta as potestades investir contra você. Não adianta os principados investir contra você. Não adianta as hostes espirituais investir contra você. Porque você, mesmo sendo afrontado por Satanás dia e noite, você continua orando e clamando a Deus. O salmista, ele está falando aqui: eu era afrontado por Satanás, mas ele continuou orando e continuou clamando. E com uma certeza ele diz: ele, o Senhor, ouvirá a minha voz. Querido, as potestades, os principados, as hostes malignas, ela vai chegar para você e vai falar, vai colocar na sua mente: não adianta você orar, não adianta você clamar. Eles vão dizer: é perda de tempo. Você vai orar, você vai clamar e Deus não vai te ouvir. Mas o salmista, ele está ensinando aqui diferente. Eu quero falar para você: não dê ouvido às potestades, não dê ouvido aos principados, não dê ouvido às hostes malignas espirituais, não, irmão.
dê ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa para a sua vida nesta noite. Se você orar e clamar a Deus, Ele vai te ouvir. E o salmista deixa claro, quando ele orava e clamava ao Senhor, ele dizia que o Senhor o ouvia. Aí o verso de número 18, ele deixa claro isso que o Senhor ouvia. Que ele diz assim: livrou em paz a minha alma da guerra que me movia. Queridos, Deus deu livramento a Davi. Deus livrou a alma de Davi da prisão. Deus livrou a alma de Davi da guerra. Deus livrou a alma de Davi da guerra que o movia. Porque tem momento que a nossa alma está angustiada. Tem momento que a nossa alma está perturbada. Tem momento que a nossa alma, irmãos, ela está tão aflita. Aleluia. Aleluia. Mas nesta noite, eu quero falar para você nesta noite. Assim como Deus livrou em paz a alma de Davi, Deus também irá livrar a sua alma em paz nesta noite. Às vezes a sua alma está enfrentando uma guerra no mundo espiritual. E esta guerra que a sua alma está enfrentando, ela está causando dano a você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. O Senhor irá livrar em paz a sua alma desta guerra. Oh glória. Aleluia. Mas o verso 22 do Salmo 55, o salmista Davi diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Queridos, quando nós estamos aflitos, angustiados, tudo que Satanás quer é que você saia por aí, correndo como um louco ou uma louca. Tudo que Satanás quer é que você saia por aí, pensando besteiras, pensando bobagens. Mas nesta noite, irmãos, o salmista, mesmo passando por essa aflição no mundo espiritual, o salmista, ele deixa um conselho para mim e para você, para aqueles que meditam na palavra de Deus, para aqueles que examinam as escrituras sagradas. O salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Não saia por aí como uma louca ou como um louco. Não pense em tirar a sua própria vida, irmão. Não desista. Eu sei que não está fácil para você. A luta espiritual está terrível. A luta espiritual está grande. Mas eu quero falar para você que o salmista, ele deixa claro aqui: nós vencemos essa luta espiritual através da oração, através do clamor a Deus. Mas também, para nós vencer a luta espiritual, meus irmãos, temos que lançar os nossos cuidados
ao Senhor. O que é o cuidado que Davi está dizendo? Lance as suas preocupações sobre o Senhor. Lance os seus problemas sobre o Senhor. Compartilhe a sua angústia com o Senhor. Fale aquilo que você está passando ao Senhor. Não guarde para você mesmo. Compartilhe com Deus. Deus quer te ouvir. Deus quer saber como você está. Porque, irmãos, só Deus pode nos ajudar, pode nos socorrer de uma luta espiritual. Aleluia. Se você soubesse, irmão, o quanto todos os dias um crente, ele é perseguido no mundo espiritual. Ele é afrontado no mundo espiritual. Ah, irmão, enquanto nós dormimos, enquanto nós caminhamos pela rua, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós fazemos algo, se você soubesse o que tem de demônio no mundo espiritual para acabar com a minha e com a sua vida, não é brincadeira. Aleluia. Mas Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deixa eu abrir aqui um versículo no livro do apóstolo Pedro, epístola do apóstolo São Pedro, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora eu pergunto uma coisa: você vê o diabo? Não, irmão, porque a Bíblia diz que ele é espírito. Você não vê ele. Mas o apóstolo Pedro dá um conselho aqui: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão. Ele está procurando alguém para tragar. E esse alguém, irmãos, é eu, é você, é nós, a igreja do Senhor. O diabo, ele nos procura a tragar dia e noite, irmão. Mas sabe por que o diabo, ele não nos traga? Porque Deus não deixa. O Salmo de número 124, olha o que diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Queridos e queridas que me ouvem, o diabo, ele tem ira contra a nossa vida. A ira dele se acende contra a minha e contra a sua vida. E se fosse possível, ele nos já teria engolido vivos. Mas sabe por que ele não fez isso? Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque o Deus que nós oramos, o Deus que nós clamamos, o Deus que nós lançamos todas as nossas preocupações perante ele, nos dará o livramento. Aleluia. Aleluia. Às vezes você pode estar aí e a dizer: evangelista Ivan,
Você não sabe como está a minha vida. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Irmão, eu não sei verdadeiramente. Mas também eu quero falar para você, você não sabe como está a minha. Só eu e Deus sabe. E eu quero falar para você nesta noite. Mesmo eu enfrentando essa luta no mundo espiritual, até hoje eu não parei de servir a Jesus. Já vai fazer 13 anos, irmãos, servindo a Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. São 13 anos, mesmo sendo perseguido pelo diabo, mesmo o diabo tendo ira da minha pessoa, mesmo o diabo se levantando contra minhas pessoas. Aleluia! Eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu tenho buscado a face de Deus e eu tenho lançado as minhas preocupações perante ao meu Deus. E o salmista diz no verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Em outras versões tá, te sustentará. Esses 12 anos, caminhando com Jesus, fazendo a sua obra, a sua vontade nessa terra. O diabo ele tem me perseguido. O demônio ele tem me perseguido. A luta no mundo espiritual é grande que eu enfrento todos os dias. Por quê, irmão? Porque todos aqueles que pregam a palavra de Deus, que tem um chamado verdadeiramente de Deus, ele passa por essa luta espiritual. Mas eu quero falar para vocês, o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me guardado. O Senhor tem me livrado. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me protegido. O Senhor tem me guardado do maligno e não tem deixado ele me tocar. Ele até tenta me tocar, mas ele não me toca, porque o meu Deus, a quem eu oro, a quem eu clamo, a quem eu lanço as minhas preocupações perante ele, não tem deixado. E eu tenho certeza também, meu irmão e minha irmã que me ouve, se você fizer isso, começar a orar de manhã, de noite e de tarde, começar a clamar ao teu Deus e começar a lançar suas preocupações perante Ele, Ele irá fazer o mesmo contigo. Ele irá te sustentar. Ele irá te preservar. Ele irá te guardar. E o maligno não vai lhe tocar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu deixo nesta noite para meus amados irmãos. Esta é a palavra que eu falo para meus amados irmãos. Quero falar para você que a luta espiritual não é fácil. E para vencermos a luta no mundo espiritual, meu irmão e minha irmã, é através da oração, do clamor, e lançando sobre o Senhor todo o nosso cuidado, toda a nossa vida, toda a nossa preocupação. Amém? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te proteja, que o Senhor Deus continue lhe abençoando, em nome do Filho amado Jesus Cristo. A palavra foi lida no Salmo de número 55, verso de número 16, 17 e 18 e o verso de número 22. Tá bom? Se vocês quiserem dar uma passadinha para meditar, faça isso e você vai ser abençoado muito mais do que é, em nome de Jesus.